política é mais fácil você ter... Porque a política, a inserção do poder dentro do Estado e você conseguir utilizar recursos do Estado é mais uma coisa da esquerda mesmo. O Estado forte, provedor, que tem que resolver os problemas, tem que solucionar. Isso é a tendência da esquerda. Tem uma frase, eu não lembro qual foi o político que falou, mas ele dizia o seguinte, que o governo é como o violino, você pega com a esquerda, mas toca com a direita. Então é mais ou menos aí. Então as teses de esquerda têm mais facilidade para conseguir o poder. Agora, na hora de exercer o poder, você fatalmente vai ter que usar alguma política de direita. E uma coisa assim, interessante, assim, que eu estava vendo sua história. Você estudou no colégio Maria Imaculada, no colégio Nossa Senhora de Salete, o Fício Porto Seguro, eu não estou aqui a referir, e o Marista São José. No caso, pelo menos esses três, não sei do Fício e do Porto Seguro, mas esses três são colégios religiosos. São colégios religiosos, né? Isso. Eu estudei também no colégio Anchieta, que era um colégio jesuíta. Foi da alfabetização até quase o final do ginásio, foi num colégio jesuíta, né? Eu reconheço, assim, a importância... Os meus pais não são... Eles acreditam em Deus, mas nunca foram de frequentar a igreja e tal. Mas a minha religiosidade foi muito influenciada com certeza pela minha escola. O que você acha dessa coisa do ensino religioso? Que parece que ultimamente se perdeu, né? A gente já não tem mais... Eu gostei muito desses colégios, justamente por isso. Eu era daquele aluno que ia à missa toda sexta-feira, São José. Principalmente no São José. Eu ia para as aulas de religião, ficava discutindo, debatendo religião. Tanto que até hoje eu debato muita religião, eu tenho muito interesse tanto pelo Antigo Testamento quanto pelo Novo Testamento. Eu acho isso importantíssimo, porque isso, na verdade, também é cultura, né? Porque a filosofia, a origem da filosofia é a teologia. A filosofia só se separou da teologia a partir do Erasmo de Roterdã, que é aquela famosa polêmica entre o Martim Lutero e o Erasmo de Roterdã sobre o livre-arbítrio. Que o Martim Lutero ele negava o livre-arbítrio e o Erasmo de Roterdã defendeu o livre-arbítrio. E é aí que você separa a filosofia da teologia. Porque até então, teologia e filosofia andavam juntas. Era o questionamento de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, quem criou isso tudo, exatamente, onde tudo começou. Pô, bacana. Em paralelo às escolas religiosas, temos também, já havia há algum tempo, as escolas cívico-militares, que agora está sendo assunto constante lá no governo de São Paulo. Você tem uma opinião formada sobre as escolas cívico-militares, a favor, é contra, tem um... Bom, eu quando era aluno eu fugia, né? Porque meu pai queria que eu fizesse colégio militar, mas eu fugia. Mas eu acho que a escola ela tem que fornecer conteúdo, né? Mas tem que fornecer também uma coisa importantíssima para a vida, que é a disciplina. Então você tem que aprender a disciplina de alguma forma. A escola religiosa, ela traz essa disciplina pela religião, por obedecer a determinados parâmetros religiosos. E a escola cívico-militar, ela traz pelo outro lado, ou seja, você obedecer à autoridade. Eu acho isso importante, eu não vejo nada demais nesse projeto de escola cívico-militar. Eu acho que é um projeto aceitável. Agora, eu acho também o seguinte, que no Brasil, a gente poderia... que o Estado brasileiro ele gasta muito dinheiro com o aluno e muitas vezes esse aluno não recebe a educação que ele poderia receber se esse dinheiro fosse gasto por ele. Então, se você fizer um estudo, você vai ver que muitas vezes o Estado ele gasta R$1.500, R$2.000 por aluno. Seria muito mais fácil você entregar esse dinheiro na mão do pai para ele escolher a escola que ele quisesse matricular o filho, uma escola particular. Ou se ele quisesse manter na escola pública, aí teria a escola pública. Ia ter que ter uma fiscalização intensa sobre esse dinheiro, né? Teria que ter. Mas... É igual depositar em fiel, se usar o dinheiro de forma indevida, desviar... Mas, por exemplo, vários funcionários públicos, eles recebem auxílios educação sim. E depois prestam contas. Poderia fazer da mesma maneira. Mas, assim, mais para cá, a gente tem visto
aluno dar soco no rosto de professor, tacar objetos em professoras. Assim, eu não estudei nem em colégio cívico-militar, nem em colégio religioso. Estudei no que sobrou, assim dizer. Eu estudava no que tinha. Mas na minha época, fosse no colégio particular, baratinho ali, ou fosse um colégio público, eu nunca presenciei nenhuma dessas cenas na minha época. Não, e colégio particular você dificilmente vai presenciar. Porque o que acontece hoje com o colégio público é que muitas vezes ele está num lugar que é dominado pelo crime organizado. Então, a autoridade ali quem é? É o crime organizado, não é mais o professor. Então, se o crime organizado quiser que aquele garoto de 12, 13 anos vá para... Isso eu já até falei aqui para o Tchau, vou repetir. Se o chefe da Boca quiser que o garoto de 12, 13 anos vá pegar um fuzil, vai ficar na esquina e não vai frequentar a aula, ele vai pegar o fuzil e vai para a esquina. E o professor não vai poder fazer nada. Entendeu? E no final do ano ainda vai ter que aprovar, né? Ainda vai ter que aprovar. Que não existe mais reprovação, né? Então, assim, no patamar que chegou, até mesmo as escolas públicas lá da década de 90, não tinha-se essa violência do aluno contra o professor. Existia um respeito ainda que mínimo ali. Mas agora, mais recentemente, na mesma escola pública onde eu estudei, o CIEP Clementina de Jesus, lá em Duque de Caxias, já rolou de um aluno discutir com o professor e falar assim, amanhã o senhor vai ver o que vai te acontecer. E o professor, a partir dali, vive em pânico, porque saiu da escola, saiu à direita, virou à esquerda, já tem a primeira barricada do tráfico. Exatamente. E às vezes o cara é parente, é primo, é amigo, é filho de alguém que participa do tráfico. E existe um desrespeito muito grande. O Estado vem perdendo a mão da educação, está abrindo mão. Eu acho que o Estado está abrindo mão do território. Então, se aquele território ele é dominado pelo tráfico, o tráfico ele domina tudo, ele domina o comerciante. O comerciante vai ter que comprar gás de quem o tráfico indicar. Não. Entendeu? E o colégio também vai ter que obedecer às ordens do tráfico. As leis partirão da cabeça do chefe do morro. Exatamente. E quando o chefe mudar, serão outras leis. E aí vão ter leis absurdas como a sua filha mais bonita vai ter que namorar comigo, agora ninguém pode usar mais camisa vermelha. Exatamente. Ou camisa azul. Agora só não pode falar desse jeito, tem que falar daquele. Não pode usar determinado tipo de marca. Não pode ter determinado tipo de marca. Ou seja, eles vão determinando até as regras de conduta e comportamento dentro daquilo. Ou seja, se você pensar bem, ali não é mais Brasil. Não é mais Brasil. A soberania. O Estado perdeu totalmente a soberania. Nós recebemos algum convidado, que eu não lembro qual foi o convidado especificamente, e ele falou que o Rio de Janeiro tem vários prefeitos. A depender da comunidade, Complexo da Penha, um prefeito. Complexo do Alemão, outro prefeito. Complexo da Maré, outro prefeito. Rio das Pedras, outro prefeito. Campo Grande, outro prefeito. E somando o que a gente está falando aqui, é bem isso, né? O Estado está cedendo parcelas ali, ainda que por influências externas, por restrições. Por isso que eu acho que, como eu falei, que seria mais honesto o Estado falar, olha, toma aqui o dinheiro, coloca o teu filho na escola que você quiser. Porque muitas vezes o pai não vai querer que ele vá para aquele CIEP que é dominado pelo tráfico. Ele quer que o filho tenha outra educação. Eu já pensei uma vez, outro dia eu estava no meio do engarrafamento ali na linha vermelha e fiquei olhando para o Complexo da Maré, à minha direita, né? E aí vi aqueles ônibus do Estado saindo com algumas crianças para a escola, aquele ônibus escolar amarelo. Falei, olha que interessante. Se as escolas fossem construídas obrigatoriamente fora das comunidades e o Estado se responsabilizasse pelo transporte para a escola e de volta, e de preferência oferecesse ensino integral. Nós já pouparíamos aquelas notícias matinais. Hoje, 5.000 crianças sem aulas por conta de uma operação policial. É verdade. Seria uma boa alternativa, doutor? Eu acredito que sim. Agora, o problema seria o seguinte, será que o tráfico ia deixar que o transporte chegasse lá para pegar as crianças? Depende da cabeça de quem estivesse no comando. Eu acho que o problema é o seguinte, a gente tem que acabar com esse domínio territorial.
A partir do momento que você acabar com o domínio territorial, aí você vai poder ter no bairro a escola cívico-militar, a escola particular, a escola pública tradicional, e o pai vai escolher onde o filho vai estudar. Mas quando você não tem o domínio territorial pelo Estado, você tem o domínio pelo tráfico, quem escolhe o que as crianças daquela comunidade vão ter de educação é o chefe do tráfico. E saber também o seguinte, a gente permitiu que o câncer crescesse de tal maneira que não tem tratamento suave. O tratamento vai ser doloroso, vai ser uma quimioterapia dolorosa. Agressivo. Então, por exemplo, a gente teve a operação no Complexo da Penha agora, na terça-feira, eu estive lá. Nós chegamos 6 horas da manhã. De 6 horas da manhã até as 2, 3 horas da tarde, tinha confrontos em diversos pontos da comunidade. É uma coisa assim, eles já sabiam que a polícia estava lá ocupando desde as 6 horas da manhã e o tempo inteiro aparecia um confronto aqui, um outro aqui, um outro ali, ou seja, você vai calcular, foi quase 7 horas, 8 horas de confronto. Então, isso é coisa de guerra. Então, isso eu estou falando de uma região.